Olá, tudo bem? Eu sou a Fran Vieira e estou aqui porque eu quero te ajudar a desapegar do ex, sair do relacionamento abusivo e dar a volta por cima. Então vamos lá? O tema da história de hoje é caí no golpe, mas dei o troco. Hoje eu vou falar a história da Ana. Ela me escreveu, né? Falou o relato dela. Gente, Ana é um nome fictício, tá? Como sempre, eu tenho que trocar os nomes. E ela me escreveu, falou a história dela e eu vou ler aqui para vocês. Mas antes de ler a história, né, nós, as curiosinhas de plantão, a gente tem que saber mais ou menos a descrição de como são os personagens. Então eu vou pegar a imagem da Ana, aqui a foto dela, e vou falar para vocês, né, assim, dar uma leve descrição de como eles são. Ai, gente, a Ana é uma morena, tipo mignon, assim, sabe? Aqui a gente fala assim desse jeito. É uma morena, assim, pequenininha, né? Cheia de curvas, né? Aquela mulher cheia de curvas. Um sorrisão bonito, tá? Um sorrisão largo. Olhos castanhos, cabelo longo encaracolado. Ela tem 38 anos, tem 1,60 m e 55 quilos. Ela é toda bonitinha, tá? Ela é toda bonitinha. Como no último vídeo eu fiz uma comparação da personagem, né, com alguém famoso, com alguém que dá de botar a imagem, hoje eu também vou botar, tá? E ela me lembrou muito aquela atriz mexicana, eu não sei pronunciar o nome, Salma Hayek, não sei, mas eu vou colocar as foto dela aí, talvez vocês consigam lembrar de alguns filmes que ela fez, né? Ela faz filmes lá em Hollywood, uma mulher bonita, bem parecida, assim, ela lembra a Ana, né? O cabelo dela, o tom de pele, os olhos também lembram bastante a Ana. E o nosso Zé Mané da história de hoje, o nome dele será Edmar. Sei lá, no meu gosto eu achei ele um homem feio, tá? Não é o meu gosto de homem, não é pro meu, não é um homem que eu achei muito bonito, tá? O Edmar pra mim é um homem que passa despercebido, assim, né? Na multidão, uma pessoa que não chama atenção. Moreno, olhos castanhos esverdeados, magro, não muito alto, deve ser um homem assim, na faixa de 1,70 m, 1,75 m. Ele parece se vestir bem. Nas fotos dá de ver que é um homem que parece se vestir bem. Ela mandou algumas imagens que ela tinha ainda para mim, né? É, A Ana falou que achava ele lindo. Eu, para mim, não achei, né? Mas quem tem que gostar é ela. Quer dizer, ela já não tem que gostar mais, né? Porque já é passado, graças a Deus. Mas vamos lá. Sem enrolar muito, vou ler, né, o relato dela. Oi, Fran. Eu sou a Ana e quero contar minha história para você. Deixa eu tomar uma aguinha, que eu tô ficando sem voz, já é tanto falar. Vamos lá, vou começar novamente. Oi, Fran. Eu sou a Ana e quero contar minha história para você. Hoje até eu me divirto contando, mas quando aconteceu, eu fiquei muito triste, deprimida e bem chateada. Sou uma mulher alegre, animada, sempre tive muitos amigos e gostava de estar sempre na rua, batendo perna em barzinhos, baladas e rodeada de pessoas. Essa história aconteceu há uns 5 anos atrás. Eu tinha na época 34 anos. Era solteira, nunca tinha me casado. Apenas namorei bastante e tinha terminado o noivado 5 meses antes. Numa quinta-feira à noite, eu saí com uma amiga depois do trabalho para tomar um chopp e bater papo. Fomos em um barzinho perto do nosso trabalho. Naquela época, eu trabalhava em uma contabilidade, era chefe do escritório. Eu não era rica, mas tinha um bom salário que pagava todas as minhas despesas e tinha dinheiro para sair, viajar e guardava um pouco, pensando na minha aposentadoria. Estou falando isso porque mais na frente vai fazer sentido. Então, eu estava lá no barzinho com minha amiga e de repente olho para o meu lado e vejo o Edmar. Lá estava ele, sentado com uma mulher. E de cara eu achei ele um gato. Um, um moreno, todo bronzeado, boca carnuda, corpo bonito. Achei lindo demais. Ah, Ana, para. Tem mulher mesmo que tem olho no, né? Lindo demais não dá, né? Aí você tá exagerando, né? Ai, sei lá. Pra mim, não sei, eu pego um abuso desses Zé Manés aqui, desses relatos, que eu acho tudo feio, tudo brega. Então, vou ver se algum deles eu acho bonito, né?
Ai, não, achei sim, o Cristiano da história anterior, né? Lembra o Cristiano Ronaldo? Cristiano, um gato. Achei sim. Finalmente achei um homem bonito aqui na história dos relatos, né? Mas se você achava ele um gatão, né? Quem sou eu para julgar? Gosto, cada um tem o seu. Continuando, nossos olhos se cruzaram algumas vezes. Eu tive que disfarçar e respeitei porque ele estava acompanhado. Logo em seguida, ele e a mulher foram embora do barzinho. Mas, 15 minutos depois, ele volta, né, para o barzinho e vai até a minha mesa. E se aproxima de mim e se apresenta para mim. Eu fiquei sem palavras, não entendi nada. Então, ele pede licença para sentar e começamos a conversar. Minha amiga ficou sobrando e acabou indo embora logo em seguida. Eu perguntei por que ele tinha voltado para falar comigo, se ele estava acompanhado de outra mulher. Ele explicou que aquela era prima dele e que ele levou até o carro, mas voltou porque queria me conhecer. Eu, tola, na época, acreditei. Fran, ficamos quase 2 horas conversando no bar e nem vi o tempo passar. Parece que eu conhecia ele há anos. A nossa interação foi ótima desde o primeiro encontro. Eu estava tão encantada por ele que nem me lembro se perguntei sobre a vida dele. Só sei que falei tudo sobre a minha. Me sentindo um terapeuta, falando abertamente sobre a minha vida. Bem, saímos de lá. Ele me levou até o carro, abriu a porta para mim, beijou meu rosto e ficou ali parado, esperando eu manobrar o carro para sair em segurança. Deu 10 minutos e eu recebo uma mensagem dele, me pedindo para avisar se eu tinha chegado bem. Ah, me derreti toda. Me lembro que pensei que tinha encontrado um príncipe. Como mulher é boba, né, gente? Conheceu o cara, já escancarou a vida toda dela para ele, né? Deve ter falado, pelo que ela falou, que deve ter até falado senha do banco, né? Se sentindo terapeuta. Aí o gatão ali, bonitão, mandou uma mensagem para ela, perguntando se ela tá bem. Ela acha que achou um príncipe. Gente, é obrigação, né? Conhece um cara. A mulher vai embora sozinha. Eu penso que é a obrigação do homem, um homem cavalheiro, né? Tem que saber também, né? Tratar uma mulher bem, né? Perguntar se chegou bem, eu acho que é o mínimo, né? Sei, eu penso assim, chegou em segurança, né? Se tá tudo bem, se está tudo certo, chegou bem em casa. E nós, a bobas, né? Normal. Nós, bobas, achamos o máximo o homem fazer isso, né? Também já, tá? Também. Não posso julgar porque eu também já achei isso o máximo. Hoje em dia já eu acho que tem que ser obrigação. Me lembro que acordei nas nuvens, só pensava no Edmar. Ficava ansiosa por uma mensagem dele. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem desejando um ótimo dia e falou que me ligaria mais tarde. Eu respondi na hora, toda apaixonada, e fiquei esperando o dia inteiro ele me ligar. Mas ele não me ligou. Fiquei triste, mas não procurei ele. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem à tarde, me pedindo desculpas e falou que estava com muito trabalho e me convidou para sair naquela noite. Falou que não poderia ir me pegar porque o carro dele estava na revisão. Eu não me importei porque gosto de sair com o meu carro. Então nos encontramos à noite no restaurante que ele sugeriu. A noite foi ótima, Fran. Aquele homem era o meu príncipe, meu número. O jeito dele me tratar era perfeito, todo atencioso, prestativo. Eu achei o máximo. Ele me falou que tinha 31 anos, que tinha acabado de se separar, que foi um casamento bem problemático, que estavam fazendo a divisão dos bens e que ele tinha deixado praticamente tudo para ela, mas que logo conseguiria recuperar tudo, porque ele trabalhava muito para isso. Ele era um empresário, tinha uma empresa de exportação, mas também negociava carros. Adorava viajar, adorava malhar, gostava de cozinhar, de animais, blá 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 blá. Blá. Aquele checklist, né? Que a gente já conhece do bom moço, né? Do perfeitinho, do bom moço, que adora isso, adora aquilo, adora se a mulher tem filho, ai, adora criança, né? Aquilo tudo, amiga. Amiga linda do meu coração, né? Quando a esmola demais, o santo desconfia, né? Regala bem os olhos, porque este Edmar aqui não é desse mundo. Parece que não é desse mundo, Edmar, né? Tô muito perfeitinho demais. Ah, calma que o golpe vai vir. E super amei tudo o que ele falou. No dia seguinte, saímos de novo e tivemos nossa primeira noite juntos.
Que homem! Que homem! Ele era tudo o que eu queria. Perfeito, fora e na cama. Eu estava caidinha por ele. Só pensava nele. Bem bobinha, sabe? Parecia uma adolescente apaixonada. Dali em diante, saímos sempre que ele podia. Porque como ele trabalhava muito, às vezes não podia sair. Mas eu sempre estava disponível para sair com ele. Era só ele me mandar uma mensagem e eu já estava pronta para me encontrar com ele. Geralmente eu passava, pegava ele sempre em lugares diferentes, porque ele vivia na rua trabalhando. E quando ele me pegava, cada vez estava com um carro diferente. Ele falava que o carro era dele ou que estava negociando. Eu acreditava em tudo que ele falava, porque aquele homem era perfeito para mim. Entre aspas, perfeito para mim. Ana, não vou te julgar, né? Não vou te julgar, mas a gente é boba mesmo, né? Os sinais estão todos ali, estão assim, ó. Os sinais estão assim na nossa cara, né? Sim, na nossa cara. E a gente cega, né? A gente cega, prefere não enxergar. Quem nunca? Saíamos pouco em público. Geralmente a gente ficava mais na minha casa, vendo um filme, e eu fazia jantares maravilhosos. Recebia ele com toda a mordomia que eu poderia dar. Ele já conhecia todos os meus amigos e praticamente toda a minha família. Para mim, a gente, né, já era namorados. Nunca teve um pedido, mas na minha cabeça ele era meu namorado. E eu não sabia quase nada sobre a vida dele. Nunca tinha ido nesta tal empresa, não conhecia ninguém da família. Tinha conhecido só um amigo dele em um encontro bem rápido num bar e mais nada. Rede social, ele só tinha um Facebook bem antigo, porque falava que não tinha tempo para isso. Eu mal sabia a história da vida dele. Cada vez nossas saídas ficaram mais escassas. Às vezes ele marcava e desmarcava, falando que tinha um problema na empresa, ou que tinha que viajar para entregar um carro, ou que tinha uma carga de exportação parada no porto, ou que um parente tinha ficado doente, sei lá. Quando ele aparecia, não tocava mais no assunto. Raramente ele passava a noite comigo. Sempre tinha que ir embora porque precisava acordar cedo, ou por inúmeras outras desculpas. E eu cega ali, ao lado dele, igual uma palhacinha, achando tudo o máximo. Ainda bem que ela mesma acusa o golpe, né? Bem-humorado, Luciano, uma palhacinha. Ela mesmo já está se intitulando isso, né? Até que um dia a gente já estava uns 6 meses juntos. Ele me ligou de outro número de telefone falando que tinha sido assaltado, que o ladrão roubou o celular dele e limpou a conta dele. Roubou tudo. Falou que estava precisando muito de um dinheiro para pagar boletos da empresa e que não sabia o que fazer, pois estava desesperado. E adivinhe o que a palhacinha aqui fez. Adivinhe, ela perguntou. Adivinhe. Sim, eu me ofereci para emprestar o dinheiro para ele. Naquele dia foram R$ 4.000. Ele falou que me pagaria na semana seguinte, mas na semana seguinte ele me devolveu apenas R$ 1.000. E logo depois ele me pediu mais R$ 3.000 para pagar parte de um carro. Eu, claro, emprestei. Afinal, ele já tinha me pagado 1.000, com certeza ele me pagaria o restante. Toma uma aguinha. A Ana caindo um golpe aqui, começou o golpe, né? Começou a cair no golpe do dinheiro emprestado para boy. Dinheiro emprestado para boy. Passavam os dias e ele nem tocava no assunto sobre o dinheiro emprestado. Um dia, ele apareceu um fim de semana na minha casa. Eu achei estranho, porque ele raramente aparecia nos domingos à tarde. Ele passou na minha casa para me pegar porque queria me mostrar uma casa que ele estava negociando. A casa era linda, num ótimo condomínio bem localizado. Ele falou que estava querendo comprar aquela casa porque queria morar ali comigo. Ah, eu fiquei nas nuvens. Imagina eu morar naquela casa linda com um homem que eu amava. Voltei para o meu apartamento toda iludida, já me imaginando morando com ele. Como fui boba! No dia seguinte nos encontramos e ele falou que estava fechando a compra da casa e que precisava de 15.000 para os documentos. E adivinhe,
Ele pediu para mim o dinheiro e eu emprestei. Afinal, aquela casa também seria minha. Caramba, mulher, que bobeira, hein? Você é muito iludida mesmo, gente. Eu nunca passei por isso, mas quem passa fala que esses golpistas, né, esses estelionatários, esses homens, eles conseguem, né, agir de uma forma que vão manipulando a pessoa, que ela entra naquela teia ali, que ela nem percebe que ela está sendo manipulada, né? Gente, já estou contabilizando aqui, né? Primeiro, ela emprestou 4.000, né? Primeiro foram 4, depois ela emprestou mais 3, né? E agora 15. Aí já somam 4, 3, 15, 22 mil reais, né? Já foi da Ana. Voando 22 mil reais, né, Ana? E assim o tempo passou. Já estava com ele há quase um ano. Ele aparecendo só quando ele queria. Ficávamos mais no meu apartamento. Eu sabendo o mínimo sobre ele me dando migalhas de atenção. Sumia, me deixava no vácuo por 1, 2 noites e aparecia como se nada tivesse acontecido. E sempre criando histórias para pedir dinheiro. Eu emprestava 1.000, 3.000, 4.000 e ele devolvia aos poucos, bem picado, bem aos poucos. Até que uma amiga minha começou a me dar uns toques de realidade. Finalmente, Senhor, parecia um anjo que começou a dar uns toques para Ana. Ela começou a ficar mais desconfiada depois que viu ele numa padaria sentado com uma moça. Minha amiga me falou que eles estavam muito próximos e que a conversa parecia ser bem íntima, mas quando ele viu minha amiga, ele disfarçou e se afastou da moça. Quando minha amiga me falou, eu não quis muito acreditar. Mas, muito a contragosto, comecei a ouvir ela, que foi abrindo os meus olhos e aos poucos comecei a perceber que tinha algo de errado. Oh, meu Deus, finalmente, né, Ana? Quase um ano depois de você nessa situação e apareceu uma amiga, né, um anjo que começou a te abrir os olhos. Que bobeira deu em você, hein? O cara te enrolando, te pedindo dinheiro, dando perdido, né? Sumindo, aparecendo, só te encontrando quando ele queria, te pedindo dinheiro prestado aí, você, né? Nada, que isso, né? Como tem mulher que cai nisso, né? Nesse golpe. Fran, eu não queria acreditar, mas comecei a ficar mais atenta. Ficava no pé, ligava mais, comecei a perguntar mais sobre a vida dele e fui descobrindo alguma coisa sobre ele, de onde ele era, quem eram os pais, coisas bem básicas, porque ele foi saindo pela tangente. Gente, para quem não sabe, saindo pela tangente é desconversar, né? Ela perguntava, ele desconversava, mas ela descobriu ali bem o básico, onde que ele morava, de onde que ele era, os pais dele, coisa bem básica, né? Para quem já está há quase um ano, né? Um ano que ela falou aqui com o cara. Dias depois, nossa, agora vem o golpe, né? Dias depois, ele me pediu 80 mil reais emprestado. Ele sabia que eu tinha crédito no banco, porque a tola aqui falava tudo para ele. Então, como eu já estava mais ligada, que estava acontecendo algo de errado, eu falei para ele que emprestaria sim, mas antes precisava verificar a minha situação no banco. No dia seguinte, ele, bem distraído, foi tomar banho, deixou o celular na cama, coisa que ele nunca fazia, porque ele vivia grudado naquele celular. Eu consegui desbloquear a senha, porque já tinha visto qual era a senha dele, né? Estava mais esperta, né? Estava já mais de olho. E bum! A tela abriu e vi as inúmeras mensagens dele no WhatsApp com outras mulheres. Sei lá, tinham mais 8 mulheres diferentes. Não consegui ler todas as mensagens, porque era muita conversa. Vi só umas 3 e, pelo que vi, ele estava enrolando outras mulheres também. Uma delas eu vi na conversa que ele estava devendo ela, porque ela estava cobrando dinheiro. Outra estava marcando um encontro na noite seguinte. E outra, ele estava falando sobre um passeio que os dois tinham feito juntos. Tudo ali, na minha cara. Foi horrível. Eu só pensei em como eu estava sendo idiota, burra, em acreditar num mentiroso, desgraçado que me enrolou por mais de um ano. Me lembrei do dinheiro que ele estava me devendo e tive que manter a calma. Mas minha vontade era de xingar ele de tudo. Só que precisei manter a calma. Ele saiu do banho e eu fiquei um tempo na cozinha para me acalmar. Até que ele foi
até que ele foi na cozinha para jantar. A janta maravilhosa que a palhacinha aqui tinha feito. E com toda a calma do mundo, eu falei que tinha ligado para o banco durante o dia e que eles falaram que iam liberar o crédito, mas que eu precisava pagar pelo menos 20 mil do empréstimo anterior para ser liberado um crédito maior. Não sei como ele acreditou, mas ele se empolgou todo e falou que ia conseguir o valor naquela semana e que me daria o dinheiro. Gente, ele pediu 80 conto para ela, ela falou que emprestaria sim, né? Ela estava mais ligada, só que para emprestar ela já tinha pedido um antes, né? Pela história aqui, ela já tinha pedido um empréstimo antes e para o banco liberar ela tinha que pagar uma parte do empréstimo que ela fez antes para liberar os 80 mil. Ela falou, esse caô para ele, né? Ela foi esperta e falou, e ele, não sei como, mas caiu, né? Gente, eu fui muito sangue frio. Falei que não estava me sentindo muito bem, que precisava me deitar porque estava com muita cólica. Não conseguia mais olhar para a cara dele. Ele terminou de jantar e foi embora. Mas antes de sair, me falou que iria voltar durante a semana para trazer o dinheiro. Iríamos juntos no banco pegar os 80 mil. E eu, claro, confirmei que sim. Ele todo amoroso se despediu e eu liguei e eu fiquei ali, arrasada, no fundo do poço, chorando. Parecia que estava numa novela mexicana. Amiga, eu entendo você estar arrasada chorando, né? Mas você foi bem esperta aqui, mulher. Gente, ele te devendo dinheiro, né? Te devendo dinheiro e você falando que pelo menos 20 mil você, né? Tava tentando recuperar ainda a parte do dinheiro que ele estava te devendo, né? Pelo que eu imagino, estava te devendo bem mais do que 20, mas parabéns, Ana. Olha, você foi espertinha. Você foi palhacinha no começo, mas no final você estava dando a volta por cima e ficando espertinha. No dia seguinte, eu mandei uma mensagem de bom dia, toda apaixonada para ele não desconfiar de nada. Ele respondeu me chamando de meu amor e que seríamos muito felizes juntos na nossa casa, que formaríamos uma família. E eu respondi: claro, meu amor, vou estar sempre ao seu lado te apoiando e dando tudo o que você precisar. Gente, que audaciosa, Ana, olha só, vejam meninas, que aula de esperteza que a Ana tá dando aqui pra gente, hein? Aula de esperteza, Ana. Mais tarde, mandei uma mensagem lembrando a ele sobre a aprovação dos créditos dos 80 mil. E também menti que iria receber uma promoção no trabalho e que seria ótimo porque poderia ajudar a pagar a nossa casa nova. Gente, aquele homem ficou enlouquecido. Ele nunca tinha me respondido tão rápido assim. Ele me chamou de todos os nomes carinhosos que vocês podem imaginar e falou que até amanhã conseguiria o valor. Talvez não conseguiria os 20 mil, mas 18 mil ele garantia. Bem, estava ótimo. Melhor 18 na mão do que 20 voando. Foi isso também que eu pensei, Ana. É isso mesmo, lindona. No dia seguinte, ele me manda uma mensagem falando que tinha conseguido os 18 mil. Eu respondi: que ótimo! Já estou indo para o banco para fechar o empréstimo. E que ele poderia fazer a transferência e nos encontraríamos lá para pegar o empréstimo juntos, né? Os 80 mil, no caso. Gente, meu coração estava saindo pela boca, porque eu queria muito que ele me devolvesse o dinheiro. E finalmente ele fez a transferência. Caiu na minha conta 18 mil reais. Caramba! Que beleza, hein? Não acredito, você foi esperta mesmo, hein? Eu pulava de alegria, porque pelo menos tinha recebido uma parte do meu dinheiro. Sei que eu tinha perdido mais do que isso, sei lá, mas acho que foi quase uns 25 mil no total que eu tinha emprestado para ele. Acho que foi mais, hein? Sei. Mas pelo menos, mais é verdade. Eu também pensei nisso, né? Você foi enrolada, né? E no final você conseguiu enrolar o enrolador, entendeu? Ela enrolou o enrolador. Depois de quase uns 40 minutos, eu recebo a mensagem dele, que já estava no banco esperando por mim. E eu não respondi. Ele me ligou umas 50 vezes, mandou inúmeras mensagens, se fazendo de preocupado, e eu não respondia. Fiquei quase 2 dias sem atender e responder ele.
Avisei todos os meus amigos sobre o que tinha acontecido e também falei para os meus pais. Contei o que ele tinha feito e sobre o dinheiro. Todos me apoiaram e bloquearam ele. Falei para o porteiro do meu prédio e do escritório que ele não tinha autorização para entrar. E depois de 2 dias, ele começou a mandar mensagens me insultando e me ameaçando. Ali, ele mostrou quem realmente ele era. Então, eu decidi fazer um BO. Contra ele e acabei descobrindo que ele já tinha 5 BOs por estelionato. Depois que fiz o BO, decidi responder às mensagens dele e escrevi. Escrevi assim: Edmar, já fiz um BO contra você. Sei onde você mora e sei tudo sobre você. Todos os meus amigos familiares já sabem do que aconteceu. Você não pode entrar você não pode entrar no meu prédio e nem no meu trabalho. Todos estão avisados e você não pode se aproximar de mim. Não me procure mais. E bloqueei ele. E foi assim que dei fim a um relacionamento onde fui enganada emocionalmente e financeiramente. Consegui me livrar de um bandido. Sofri muito. No começo eu fiquei com medo. Passei uns meses na casa dos meus pais. E também me mudei para outro apartamento. Nunca mais vi ele e consegui deixar isso no passado. E agora conto esta história para todo mundo. Não tenho vergonha, porque sei que com tanto vou ajudar outras mulheres. Fran, eu decidi escrever para você depois que vi o seu vídeo falando sobre a gente parar de ser besta e saber pesquisar sobre os homens e aprender a fazer as perguntas certas antes de se envolver mais. Se eu tivesse perguntado mais, investigado mais e sido mais prudente, eu não teria caído nesta furada e perdido tempo e dinheiro. Mas, como foi imatura e bobinha, acabei caindo na lábia de um aproveitador. Paguei pela minha burrice. Porém, foi um aprendizado e nunca mais caí neste golpe. Fran, obrigada por me ouvir. Estou ansiosa para ver o meu vídeo, para ver o vídeo sobre a minha história e ver o que você vai falar. Ai, que bom, lindona. Olha, parabéns, tá? Parabéns, ó. Palmas, palmas para você, Ana. Você foi bem esperta. Como falasse mesmo ali, começasse afundada na burrice, né? Cega, tansa, mas, né, depois de um tempo conseguiu cair em si, né, e conseguiu inventar uma situação ali e conseguiu pelo menos recuperar uma parte do dinheiro, né, quase, né, 18 mil, conseguiu recuperar uma parte boa do dinheiro. Gente, olha, você aprendeu, bom, né, pelo seu relato ali já deu de ver que você aprendeu mesmo, e, né, você viu o meu vídeo ali falando sobre as perguntas certas, realmente, né, quanto a gente tempo, né, que a gente não perde quando a gente faz as perguntas certas, né? A gente já começa a filtrar, né, muita coisa quando a gente, antes de se afundar mais, se aprofundar mais no relacionamento, a gente perguntando, indo com mais prudência, mais devagar, perguntando, questionando, pesquisando, né? Quantas mulheres, né, não cairiam nesse golpe se não tivessem tão afobadas, tão ansiosas para ter alguém, né? E fosse mais devagar, né? Quantos golpes a gente evitaria? Gente, como está acontecendo golpes, né? Não sei, eu estou vendo tanto golpes aí de homens dando golpes em mulheres. Esse tal golpe do amor, que de amor não tem nada, né? Gente, olha, uma, um conselho, tá? Considerações finais. A principal conselho que eu vou dar sobre esse vídeo: investigue mais antes de se relacionar, de se aprofundar mais no relacionamento. Investigue mais, pesquise mais, pergunte mais, tá? Vai atrás, não cai de cabeça. É uma furada, tá? A gente precisa estar sempre assim, ó, com a anteninha assim, ó, bem em pé, tá? Ficar bem ligada e a anteninha bem em pé. Então é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada, Ana, pelo seu relato, tá? Com certeza será um exemplo aqui para muitas mulheres. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, curta se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras mulheres também, para que elas fiquem mais atentas, para que esse problema não aconteça, esse golpe não aconteça com a gente e com elas, tá? E muito obrigada, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!